escolar mostram que Campinas tem cerca de 248.700 alunos na educação básica, o que inclui educação infantil, ensino fundamental e também o ensino médio. Uma parte considerável desses estudantes está na rede privada. E nessa época do ano, comecinho de janeiro, tem pais ainda que estão em dúvida em relação à escolha da escola, né? Seja porque o aluno de repente vai ingressar em uma nova etapa de ensino ou pela opção mesmo de mudar de escola. O que a gente precisa levar em consideração hoje? Cada vez mais as habilidades específicas são consideradas, as soft skills, que incluem, por exemplo, criatividade, comunicação e liderança. Outro fator é a tecnologia, como trazer ela para o benefício do cotidiano escolar. Além de questões práticas, né, como preço, localização, a família costuma ter dúvidas e questionamentos sobre metodologia, diferenciais, entre outras coisas também, sempre tentando encontrar ali a melhor alternativa de educação, né, para o filho, para a criança, para esse estudante. Por isso, nós recebemos agora aqui no CBN Campinas o Anderson Gama, que é diretor pedagógico do Colégio Crescer, para poder esclarecer algumas dúvidas dos pais e responsáveis para que façam uma escolha mais assertiva dentro, evidentemente, das próprias expectativas. Anderson, muito bom dia a você, muito bem-vindo. Olá, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Aline. Parabéns, Felipe. Feliz aniversário. Muito obrigado, viu, Anderson? Ô, Anderson, já aproveitando e emendando a primeira pergunta, como é que a gente pode, os pais, né, principalmente, o que eles devem levar em consideração no projeto pedagógico das escolas? Vamos lá. Realmente a escolha de escola, eu falo que diferentemente de um carro que às vezes a gente compra, carro você compra, dá 4, 5 anos, troca. Tem um filho, né? Eu tenho meu carro há 13 anos e não troco por nada, mas é diferente porque você está falando do filho, né? E aí as conexões que esse filho vai criar, as amizades, muito do que da escola onde a criança estuda vai dizer muito sobre o meio onde ela frequenta e quais são os princípios que essa criança vai ser conduzida, né? Então, quando o projeto pedagógico, falando da parte cognitiva, é importante a família estar atenta de, primeiro, a família já tem alguma opinião formada sobre isso? Tem famílias muito definidas de que querem uma escola que ensinem sobre, por exemplo, socioemocional, gestão de emoções. Então, é importante que eles procurem uma escola que tenha essa mentalidade, que tenha essa visão. Tem famílias que não, já entendem que é fundamental, meu filho precisa ter uma formação religiosa, né? Então, é importante que a família procure uma escola que tenha essa vertente. Agora, tem famílias que nem sempre têm essa visão, elas confiam no projeto que a escola apresenta. Então, é importante estar atento, daí o que eu dou a dica para os pais? Quando a gente fala de formação de crianças, a gente tem que ter 2 pontos centrais. O que a criança precisa para hoje, para o agora, para a infância dela ser bem desfrutada, e o que a criança precisa para a sua formação adulta. Achar que a escola só vai ser importante para quando eu for um adulto, para entrar no mercado de trabalho, para uma universidade, é uma mentalidade existente, mas eu tenho umas ressalvas. Porque às vezes a gente está querendo fazer na criança serem mini adultos, e isso não é produtivo para a infância de hoje. Agora, tem também olhar só para a infância, só para o momento de agora, e não pensar a longo prazo, isso também não é muito produtivo, porque senão a escola vai virar um clube, né? Vamos deixar a criança só brincar, deixa ela só brincar, não precisa ter nenhuma responsabilidade. Mas espera lá, a escola também precisa desenvolver responsabilidade, maturidade, compromisso. Então essas habilidades da criança também são necessárias. E muito como a escola trata as avaliações, trata as entregas de trabalhos, traga o rigor processual, disciplinar, diz muito sobre como a escola quer conduzir a formação também dessas crianças. Então é muito importante que a família esteja atenta do que é importante. Afinal, a escola é importante para quê? E na nossa visão, a escola ela é importante para ajudar a criança a aprender os conhecimentos humanos, o que os nossos antepassados descobriram, escreveram nos livros, nos conteúdos, nos vídeos, enfim, o aprendizado humano, mas também para o desenvolvimento social. A escola é o espaço onde aquela criança está convivendo com outras crianças e está aprendendo a dividir, a negociar, a abrir mão de certas situações, posicionamento mais firme em outras. Então faz parte do desenvolvimento humano da criança interagir. Então isso que é muito importante. Meu filho nessa escola vai poder interagir com outras crianças, ele vai poder se relacionar, ele vai ter momentos de escuta, ele vai ter momentos de fala. Como que a escola vê, né, o processo de aprendizagem
do aluno. E aí isso fica alinhado com a família. Sim. Eu não vou dizer que existe um jeito certo de se fazer educação. Existem várias maneiras de fazer educação. O importante é que ela esteja alinhada com a escola. O que é muito difícil para a educação é que cada família queira que a escola faça do jeito que ela quer. Isso é muito difícil, porque você daí não tem um fio condutor. Então, o que é muito importante é a família já ir disposta a entender como a escola funciona, estar presente. Então, aquilo que a gente fala da família estar presente no processo educacional é isso. Como que a escola funciona, quais são as regras. Ah, mas eu não concordo muito com essa regra. Mas ela é tão impactante assim? Não, então apoia a escola nisso. Isso ajuda muito a formar essa criança no ambiente, no caráter e até na sua formação de vida. Anderson, aproveitando que a gente está falando sobre essa questão da proposta pedagógica, como é que os pais podem avaliar, né, se essa proposta ela está realmente sendo colocada em prática e como ela está sendo colocada em prática? Como é que eles podem avaliar isso? Perfeito. Então, acho que são duas dicas principais. A primeira dica é a grade curricular da escola. Quais são as matérias que essa escola tem, né? Então, se eu quero uma escola mais tradicional, né, vamos ver, a escola tem, sei lá, um modelo até antigo lá do Império Romano, né? Tem retórica, tem matérias que realmente trabalham assuntos bem tradicionais. Não, eu quero uma escola um pouco mais inovadora. Tá, então tem alguma disciplina na grade que trabalha sobre essa parte de criatividade, de inovação? Ah, não, eu entendo que para o meu filho é importante que ele saiba sobre tecnologia, sobre assuntos relacionados a computadores, inteligência artificial. Tá, na grade, existe alguma disciplina que fala sobre pensamento computacional, programação, robótica? Então, são essas habilidades que são interessantes e você pode olhar a grade curricular, quais são as disciplinas que compõem o dia a dia da escola. Mas também tem um segundo elemento, que são as evidências de aprendizado. Então, quais são os projetos que essa escola tem que trabalham em determinado assunto? Então, dando um exemplo prático, educação financeira. Tá, o que essa escola faz exatamente sobre educação financeira, em que momento que ela gosta de trabalhar esse assunto, ela trabalha de uma maneira interdisciplinar ou ela trabalha de uma maneira específica por disciplina? Se for interdisciplinar, como que eu garanto que essa atividade realmente acontece? Quais são os processos fixos dessa escola sobre isso? E quais são as evidências? No final, tudo tem que ter uma evidência de aprendizado. A evidência nem sempre é a prova. A prova é uma das maneiras de evidenciar que o aluno sabe ou não algum assunto. Mas o que esse aluno apresenta? Então, quais são os projetos que essa escola tem de Dia das Famílias, de apresentar projetos, de mostrar resultados, né? Atividades culturais? Então, quais são as materializações que essa escola promove para garantir que o aluno está sendo desenvolvido? É que eu falo que é muito importante. A escola, ela é um processo. Então, às vezes, numa festa, numa atividade, aquele aluno ainda não está pronto, mas ele está no processo dele. É importante que tenha esses momentos de apresentação, mas não é um objetivo por si só, né? Às vezes, uma criança que numa apresentação ela está um pouco mais contraída, mais meio tímida ali, e depois ela vai se desenvolvendo. Mas é importante ter esses momentos de apresentação para a família, né? E a família está presente também no dia a dia da escola, acompanhando as atividades, as lições de casa, as tarefas, os projetos, os trabalhos, acompanhar as provas, como que esse aluno foi ou não foi. Então, entender como que essa escola entende esse processo de evidências de aprendizado, de materialização. E aí, por fim, eu acho que vale muito a pena a família também olhar o que a escola tem de estrutura. Porque não adianta nada falar que eu sou uma escola tecnológica se não tem um computador na escola. Não adianta nada falar que eu sou uma escola que pensa no poder da internet se eu não tenho uma rede de Wi-Fi que pode os alunos se conectarem pelos computadores da escola, por exemplo. Então, a escola tem de estrutura, tem quadras adequadas para as crianças se desenvolverem fisicamente, tem laboratórios, tem uma estrutura de sala de aula que comporta o número de crianças, tem corredores que as crianças podem circular, né? Então, evidências físicas. Por isso que eu não acredito no modelo onde você escolhe uma escola de maneira online, sabe? Aquela coisa, vou ver ali só pelo site e pronto, escolhi. Eu acho que tem que visitar, tem que pôr o pé na escola, entender o ambiente, entender a atmosfera da escola, para saber se ela vai ser uma boa escola para o perfil da família, para o perfil da criança, e se aquilo que a escola acredita faz sentido para a família, para que eles possam fazer uma parceria de longo prazo. Porque é fundamental, uma coisa que eu recomendo muito para as famílias, que uma escola seja uma parceria de longo prazo.
Você ficar trocando de escola toda hora, isso nem sempre é positivo para a criança. Claro que às vezes tem momentos que tem que trocar, às vezes não está tendo mais alinhamento, eu entendo isso, mas para a criança eu acho que também gera fazer novas amizades, se adaptar de novo a um novo ambiente. Então, essas trocas elas têm que ser muito bem pensadas. E quando vai trocar, faz com calma esse processo para não ter que já pensar daqui 2 anos e trocar de novo. Então, fazer com cuidado, vale a pena. Não é uma compra simples, né? É uma parceria. Não é só uma venda de um serviço, né? Quando a gente fala da rede particular, é uma parceria. Realmente criar uma conexão escola-família para que realmente essa criança se desenvolva na melhor maneira possível. Anderson, rapidamente, inclusive agora para a gente encerrar, né? Quais sinais mostram que a escola valoriza essa parceria junto à família do aluno? Eu acredito que, primeiro, a própria satisfação dessas famílias, né? Eu acho que quando as famílias se encontram fora da escola, seja ali no salão, na festa de aniversário, na confraternização de final de semana, para quem tem filho se fala muito sobre a escola, né? Então, ouvir dessas famílias, quem já estuda ali, quem já estudou ali, o que tem de pontos positivos, o que tem pontos de alerta, como que essas famílias foram ouvidas. Então, a capacidade de ouvir as famílias, eu entendo que é muito importante, né? Existe uma rede de atendimento, de apoio para ouvir essa família, de poder entender as demandas. Há também as evidências relacionadas a tradição dessa escola, né? E aqui eu não digo só de tempo, existem escolas, e Campinas é muito diverso sobre isso, a região aqui é muito diversa. Tem escolas centenárias e tem escolas com 3 anos de vida, 2 anos de vida, né? Então, mas o que essa escola já deixa de legado? E o que ela acredita? Eu acho que esse é o principal ponto. Quais são as matrizes sólidas pelo qual essa escola está construída? É uma escola que tem tradição com educação, pessoas que acreditam na educação, ou às vezes ela é só um negócio, é só um meio ali de sobrevivência, né? O quanto que eu posso garantir as raízes dessa escola estarão bem feitas e bem instauradas? Eu falo até da minha memória de aluno, né? A escola onde eu estudei lá em Atibaia, que eu não sou aqui da cidade de Campinas, não existe mais. E dá uma dó, né? Dá aquele sentimento de, poxa, minha vida, minha infância foi aqui. Então, olhando se essa escola ela tem condições de estar estabelecida por muito tempo, para que a criança crie esse vínculo, né? E, acima de tudo, também ouvir dos professores, de quem trabalha nesse espaço. É um espaço que também acolhe, é um espaço que eles se sentem bem, porque a escola, gente, ela é um resumo do professor e do ambiente escolar. Se o professor não se sente bem no ambiente onde ele trabalha, não vai ter como ter boas aulas e, naturalmente, não vai ser uma boa educação. Então, como que esse professor é visto, como ele é valorizado, como ele é capacitado e, acima de tudo, se ele está alinhado à cultura e às visões de valores dessa escola, né? Tem famílias que entendem que para uma escola é essencial a formação humana, valores morais. Essa escola, ela pratica isso antes de falar? Porque falar é fácil, escrever um livro, entre aspas, é fácil, você só escreve. Agora, viver aquilo é diferente. Então, muito mais como a escola aplica do que o discurso que ela tem. Anderson Gama, diretor pedagógico do Colégio Crescer, muito obrigado por compartilhar um pouco desses conhecimentos aqui com os nossos ouvintes. Um ótimo dia para você. Obrigada pela participação, Anderson. Até mais. Muito obrigado. Até mais. 10h29. Antes da gente continuar, a gente precisa fazer uma atualização importante sobre o incêndio do caminhão na rodovia Anhanguera, Aline. Informações repassadas agora há pouco pelo repórter Jorge Talmon informam que o fogo voltou na carga de óleo vegetal atingida pelo incêndio que aconteceu logo cedo, nas primeiras horas da manhã, por volta das 5h30. O Corpo de Bombeiros foi acionado novamente para esse local na rodovia Anhanguera. A equipe também da CETESB está nesse trecho para avaliar os danos ambientais por conta do vazamento de óleo na pista, ali na canaleta de água. A gente volta a qualquer momento com outras informações, ressaltando que a rodovia Anhanguera não é um bom trecho para você passar hoje, então, justamente por conta desse incidente com o incêndio no caminhão, e também ninguém ficou ferido, vale lembrar disso. 10h30. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. A BMW Campinas agora é Eurobike.